O projeto de pesquisa História da Dança Cênica no Brasil, reflexões acerca da historiografia, foi criado no segundo semestre de 2015 a partir de discussões realizadas em uma disciplina do curso de bacharelado em Teoria da Dança, intitulada História da Dança no Brasil. O projeto surgiu ao notar-se a necessidade de pensar nos problemas encontrados quando o assunto é documentação relacionada à dança. Percebe-se cada vez mais a relevância dos estudos relacionados às questões históricas de um referido campo para o fortalecimento de sua memória no país, bem como para a criação de novos estudos. Entendemos campo nesta pesquisa dialogando com Pierre Bourdieu, onde campo seria um espaço simbólico no qual existem lutas internas e os agentes determinam posições, legitimam ideias e representações. A partir do contexto apresentado, o projeto se propõe a mapear referências bibliográficas sobre a referida temática, História da Dança, com o intuito de pensar sobre a legitimidade da dança enquanto campo historiográfico de memória, bem como refletir sobre os processos de profissionalização e reconhecimento no Rio de Janeiro, através das historiografias sob o recorte temporal de 2000 a 2015. O recorte temporal foi escolhido devido ao crescimento do número de trabalhos publicados, em função da ampliação dos cursos de graduação em dança, do aumento do número de pesquisas sobre dança em pós-graduações e também por uma facilidade maior de publicação e circulação de conteúdo através dos avanços tecnológicos. Inicialmente, o mapeamento começa pela cidade do Rio de Janeiro, por ser um local onde acredita-se encontrar uma grande quantidade de produção, já que a cidade é um conceituado centro cultural em relação à dança, e por ser a cidade onde este projeto se desenvolve. Esse mapeamento é um trabalho de pesquisa que tem como metodologia a relação entre teoria e o trabalho de campo, observando fontes como livros, teses, dissertações, bancos de dados, blogs, jornais e revistas. Essas fontes são delimitadas pela seguinte especificidade: ter relação com categorias que possam expressar os processos históricos da dança cênica na referida cidade. Ninguém tem monopólio da história. De alguma forma, a história é um patrimônio compartilhado, por vezes acessível através da memória, através da transmissão entre gerações ou entre grupos de conhecimentos compartilhados. Existe um saber histórico institucionalizado, que é muito próprio daqui da universidade, por exemplo, que muitas vezes circula no interior da própria universidade, ou em grupos profissionais muito restritos que de alguma razão, de alguma forma ou por alguma razão ainda inexplicável, criam algum interesse pela história, né? Mas, por vezes, são discursos extremamente verticalizados, que discutem temas hostis aos não iniciados, mas que ainda assim não está sob o nosso controle, faz parte de algo que nos diz, apenas a nós diz respeito. É por isso que, como a gente conversava, diferente da história, como narrativa do passado, como uma narrativa a respeito do passado, existem outras concepções de história que também podem e devem ser exploradas, e que também não são excludentes entre si. E a gente retoma, quer dizer, a ideia de história no sentido lato, no sentido abrangente, como aquilo que passou, no sentido ligado ao senso comum, ao senso ordinário. Isso é história, isso aconteceu. E a história vira, na verdade, uma espécie de sinônimo de acontecimento, que por alguma razão também é uma afirmação metafísica da existência, porque se nós estamos aqui porque alguma coisa aconteceu. Nós não caímos de paraquedas, é o debate que o Nietzsche faz nas considerações intempestivas. Nós temos um passado, e isso afirma metafisicamente a nossa existência. Essa história também se confunde com a história como uma narrativa a respeito dos fatos. Nesse caso, uma narrativa sistemática. Uma narrativa que pressupõe métodos, que pressupõe teorias, que pressupõe o debate com os pares, que pressupõe aí em arquivo a seleção de documentos, a seleção de formas de abordar esse documento, né? E que estimula e que depende da criação de conceitos. E é nesse ponto que me parece que é uma tarefa bacana, que é uma tarefa necessária, pensar o espaço da dança na história, em duas possibilidades de abordagem, como a gente pensou numa conversa inicial. Quer dizer,
uma historiografia a respeito da dança e a dança como objeto de história. Seria pensar de que modo a dança, ou o passado, ou um discurso sobre o passado da dança, convém não apenas a um público geral, mas aos profissionais de dança, como parte do reconhecimento dessa memória do campo que eles estão construindo cotidianamente. E de que modo esse passado pode servir de maravilhoso laboratório das experiências humanas que mostram outras possibilidades, talvez já esquecidas, talvez ignoradas. A primeira coisa a se considerar é que a memória, ela sempre esteve presente, sempre esteve disposta, né, na realidade. À medida que as pessoas produzem conhecimento, produzem reflexão, elas vivem, elas produzem memória. E a memória se dá de uma forma muito subjetiva, porque ela independe de registro físico. Ela pode ser encontrada em registros documentais, narrativas orais, nos relatos. Então, a memória está disposta desde sempre. A grande questão é que, em algum momento, se estabeleceu um corte, que é um corte entre a memória e a história. A história estava sendo uma seleção de memórias que tem como pretensão a narrativa e a evidenciação da trajetória dos sujeitos nas sociedades. Agora, quais as características que a história compreende? Ela é objetiva, né? Ela é produzida no campo de legitimação, pelo campo acadêmico, ela se pretende uma literatura controlada, um tipo de controle na sua confecção e na sua divulgação. Então, de certa forma, a história aparece como uma narrativa oficial, uma memória oficial, aquela memória que foi eleita, né? Aquilo que foi eleito para ser contado, para ser divulgado, para ser apresentado socialmente. E isso não depende que as memórias continuem por aí, continuem fluindo, continuem existindo. A memória, então, é quase que a história, é quase que um enquadramento, né? É quase que um processo de seleção, padronização, objetificação, cientificação de algum tipo de memória, de um conjunto de memórias. Só no século XIX que se pensa a memória como objeto de investigação de fato. Aí, Halbach começa a pensar um pouco o campo da memória como um campo. É interessante, então, que como objeto ou como existência, ela sempre existiu. Como objeto, ela tem uma data, ela tem um momento histórico, ela se constitui como um campo de reflexão, um momento específico. Mas, como campo de reivindicação política, ela vem aparecendo muito recentemente, de tal forma que parece que houve uma explosão de memórias, houve uma explosão de possibilidades de interpretação e de perspectivas com relação à memória, que parece que são muito contemporâneas, muito recentes e um fenômeno novo, mas não. O que há de novo não é nem a existência da memória em si, nem a sua consideração como objeto de investigação. O que há de novo é a projeção das memórias num campo de reivindicação política, num campo de lutas, num campo de combate. Então, um campo profissional, para ser legitimado, ele precisa que se imponha ou se faça valer simbolicamente também por outros conjuntos sociais. Nesse sentido, o uso da memória e o uso da história é fundamental, porque tanto apresenta uma especificidade para esse campo, apresenta a existência de um campo sui generis, algo que não existe. Por exemplo, no campo da dança, quando nós pensamos como dança, em algum momento tem que se valer como campo, tem que se produzir uma narrativa sobre o campo da dança para se contrapor àquilo que no senso comum se entende como um campo preferencial para a dança, que é o campo da educação física. Então, trazer uma memória da dança, né? Trazer a dança como tendo um componente específico, diferente daquilo que no senso comum se entende como sendo educação física, e ao mesmo tempo acionar as narrativas de memória, é fundamental para a constituição da própria ideia de dança como um campo autônomo, um campo com especificidade, um campo sui generis, né? E um campo com um padrão e uma forma e uma necessidade de ser institucional específica. Eu acho que a questão da memória é uma questão muito importante para dança e para a criação em dança.
E às vezes eu sinto que a gente tem uma tendência a não costurar a criação artística à produção de memória. Como se o acervo e a produção de memória tivessem tivessem uma missão e a criação artística tivesse uma outra missão. E às vezes eu acho também que a gente tem uma relação muito pouco ecológica com os trabalhos que a gente constrói. Então a gente tem um modo de produção que se organiza hoje, né, no Brasil, que é da criação de um espetáculo, de um processo que dura um tempo, às vezes pequeno, que ele apresenta, faz uma circulação específica e para. Raros são os trabalhos que conseguem fazer uma circulação há mais de 5 anos, ou há mais de um ano, ou que dure até 5 anos, que dure 10 anos, uma circulação de um trabalho que existe há 15 anos, há 20 anos. A gente não tem esse hábito. A gente pode até nomear, por exemplo, grupos que têm um repertório longevo, como por exemplo o Grupo Corpo, como por exemplo a Débora Coker, como por exemplo Cena 11, mas são raros os grupos que conseguem manter uma história de repertório e a partir desse repertório sigam circulando. Um outro problema quando a gente fala de documentação, de memória e de acervo é essa ilusão que as mídias sociais, né, e que os suportes, as plataformas, né, online trazem pra gente, de que aqueles espaços são espaços longevos, de memória e permanentes, né? Se não tiver uma instituição por trás que garanta a preocupação com a memória e com o acervo, esse próprio acervo online se perde, né? A gente não tem muita clareza até quando ele será longevo ou não. Postar um vídeo no Facebook não é falar de memória. Gravar suas danças também não... Só isso não é falar da memória da dança na cidade, né? Mas que tipo de informação a gente gera a partir das coisas que a gente cataloga, mesmo que informalmente, né? Ao invés de conseguir construir um encadeamento de ideias, né, sobre a própria memória, a gente tem fragmentos da memória que permanecem na nossa imaginação sobre os fatos. Muito mais do que, de fato, cartografias pensadas sobre a memória da dança na cidade. A gente acaba também construindo várias memórias sobre a dança fragmentadas, que são memórias das danças vividas por pequenos grupos, né? E não uma memória da dança que talvez seja capaz de olhar para a diversidade de danças que acontecem na cidade. Então a gente acaba construindo uma memória da dança que é uma memória dos trabalhos legitimados pelos editais, pelos fomentos, dos trabalhos que circulam prioritariamente na Zona Sul, que é uma memória parcial da dança que acontece na própria cidade. A gente tem que recebeu uma série de vídeos do Panorama, que recebeu uma série de vídeos do Café Cultural, né, que era um espaço da Gisele Tapas e da Flávia Tapas, que tinha um acervo muito grande de vídeos, né, que está lá hoje no Centro Coreográfico. A gente tem a Biblioteca do CCBB, que também tem um pequeno acervo. A gente tem algumas coisas aqui no Departamento de Arte Corporal, mas que estão muito pouco catalogadas, que não tem alguém específico cuidando do acervo. A gente tem a Biblioteca da Angel, né? São espaços que tem pouquíssima verba destinada à manutenção desse acervo. A escassez de material relacionado ao campo da dança é muito grande, né? Se a gente tivesse mais escritos sobre como que a dança aconteceu no nosso país, principalmente, né, porque a gente sabe muito sobre a história da dança fora daqui, a gente talvez tivesse outra forma de pensar o próprio corpo e a própria dança, ressignificando, né? E de uma certa forma também compreendendo como que a gente chegou nesse lugar.
Agora, a gente também tem que avaliar que a dança foi a última arte que foi realmente mais pensada, porque o corpo sempre foi uma coisa menor, né? No universo acadêmico e até no universo artístico, de certa forma. Então, na verdade, a gente está correndo atrás de um prejuízo que é muito recente o pensamento da dança enquanto um campo de conhecimentos, né? Então a gente tem que entender isso, respirar e centrar força para que esse campo de conhecimento seja maior e que a gente alastre ele, dê subsídios para os próximos que vêm aí fazendo coisas diferentes e transformando esse universo de alguma forma, né? Então é fundamental que a gente pense em estratégias para estar falando sobre essa história, estar investigando maneiras de estar descobrindo esses fatos, esses fenômenos que cercam essa linguagem, né? Na verdade, eu não sei de que forma, mas está na hora da gente parar realmente e valorizar esse aspecto da dança. Porque eu acho que a gente teve nos últimos anos um crescimento muito grande em termos de linguagem artística. Acho que a dança deu um salto em termos de liberdade de expressão, em termos de variedade de danças, mas a gente está caminhando muito lentamente para essa questão de estar registrando e estar colocando isso no papel, para deixar isso, como é que isso tudo aconteceu, né? Pode ser que a gente não, a gente não vai se lembrar, a gente não vai estar vivo eternamente, então a gente tem que deixar isso escrito para que outras pessoas tenham acesso a esse caminho, a essa trajetória, né? Lembrando sempre que não é porque é um campo novo, é um campo ainda novo, mesmo que tenha anos aí de história, mas ainda é muito novo. Não existe nenhum lugar onde você possa realmente estudar a história da universidade, por exemplo, a dança na universidade, ou ter acesso a esse tipo de coisa. E o que acontece quando a gente não tem essa memória, essa história? As pessoas não conseguem entender que tudo que a gente tem aqui, 3 cursos de graduação, acesso a um bem cultural, né? A dança como modificação da nossa vida, como transformador da nossa vida, isso só está acontecendo aqui porque teve todo um processo histórico que vem lá de 1939 com a professora Helenita, mas que incorporou diversas outras pessoas. Essa mudança e essa memória é coletiva, ela não é individual, ela não é de uma pessoa só. Isso tudo que está acontecendo aqui tem muito a ver com essa história e com essa memória. E quando as pessoas não conhecem essa história, essa memória, elas não conseguem dar a importância devida a tudo que a gente conseguiu até hoje, que ainda é pouco, mas já é muito em relação ao que já existiu. Bom, para mim, eu acho que é muito importante a gente perceber a relação entre história e memória enquanto campo ou objeto de pesquisa, porque se eu parto do pressuposto ou do princípio que uma arte, um campo, no caso específico da dança, não conhece a sua própria história e suas próprias memórias, fica mais difícil a gente pensar as problemáticas e os papéis sociais dessa arte, dessa dança. Vai um pouco mais profundo, né? A gente precisa entender os processos que foram estabelecidos, em qual contexto, não fazer uma análise anacrônica, ou seja, a gente pensar que aquilo que aconteceu no passado em relação à dança pode acontecer, mas não com as mesmas características, não dentro do mesmo contexto, porque a gente tem evoluções constantes em termos de tecnologia, em termos de estética, de discursos. Então, eu acho que o estudo histórico, ele é importante porque ele embasa a nossa própria concepção de dança, porque ele embasa a nossa própria concepção de ser no mundo. Então, a partir do momento que a gente conhece os processos nos quais a sociedade foi passando, nos quais a arte foi passando, a gente problematiza melhor ou a gente cria saídas ou brechas para essas problemáticas no presente. Então, acho que é uma questão da gente pensar o desenvolvimento histórico não para uma compreensão narrativa, mas para a gente entender de fato os papéis sociais que a arte, que a dança no caso específico, traçaram dentro desses contextos. Então, não é entender por que a Isadora Duncan foi um mito, por exemplo, ou porque a Helenita Serp tem uma importância histórica enorme para a dança na UFRJ e no Brasil, mas é entender por que elas têm esses papéis sociais importantes. Então, acho que é para além um pouco da gente entender essa relação histórica ligada a um perfil cronológico, mas perceber os processos sociais nos quais essa história foi caminhando ou como ela foi permeando esses processos históricos. Então, eu entendo que não é possível a gente compreender um campo sem pensar historicamente esse campo. Observando os objetivos deste projeto,
Os estudos aqui produzidos se encaixam no que se conhece como estado da arte, que é uma metodologia de pesquisa quali-quantitativa, ou seja, além de nos debruçarmos sobre os resultados quantitativos obtidos no trabalho de campo, é feita uma análise qualitativa dos mesmos. O mapeamento bibliográfico foi realizado nas principais bibliotecas da cidade do Rio de Janeiro, incluindo acervos online. Foram encontrados um total de 372 títulos relacionados com a história da dança do Brasil, divididos em áreas e chaves para pesquisa. São elas: Companhia 31, Festivais 5, Instituições 2, Revistas 164, Teses e artigos 62 e livros 59. Este número torna-se expressivo se pensarmos na trajetória recente da dança enquanto campo de pesquisa e campo acadêmico. Cabe ressaltar que deste total, apenas 5 tinham em seu título História da Dança. Encontrar apenas 5 resultados com o título História da Dança pôde nos permitir a seguinte análise. Escreve-se sobre histórias em dança, cria-se memórias em dança, mas há poucos estudos que se intitulam históricos ou historiografias, inclusive em seu título. Este fato aponta para a seguinte reflexão: quem escreve sobre dança atualmente? Os autores, quando fazem histórias em dança, poderiam se considerar historiadores? Para que haja uma publicação que se denomine História de, é preciso que essa escrita seja organizada e criada por um historiador? Se nos prendermos a esse ponto, possivelmente criaremos uma hipótese para a relação entre a pouca publicação de títulos de História da Dança no Brasil e o ofício do historiador. Encontramos nos dados colhidos poucos historiadores que se debruçam sobre os estudos e pesquisas em dança. O que vimos são autores que têm relação com o campo da história diminuir algumas lacunas sobre a escrita histórica em dança, já que possuem muitas vezes formação em pós-graduações e graduações em História e são também pertencentes ao campo da dança. Nos leva a pensar sobre o que são escritas históricas e como estas podem criar possibilidades de registros e de fontes para um campo do conhecimento, no caso específico, o campo da dança. Com o passar do tempo, é possível que seja naturalmente ampliada a criação de fontes, acervos e documentações. Se encontramos poucos historiadores que escrevem sobre dança, encontramos, por outro lado, muitos pesquisadores da área que criam pesquisas com discursos históricos, e há aí uma outra forma de preencher a lacuna no que diz respeito à criação de bibliografias e fontes de pesquisas que falem sobre a história da dança no Brasil. Certamente há uma série de títulos que ficaram de fora dos dados colhidos, pois percebeu-se que alguns acervos não continham títulos que tocam no recorte e assunto da pesquisa, mas que as próprias integrantes do projeto, por exemplo, detinham. Aí percebemos uma outra questão. A circulação das obras também é restrita e este é outro fator que colabora para que o acesso às pesquisas históricas e de outras temáticas em dança fique fragilizado. Percebemos também um número expressivo de revistas, teses e artigos que revelam, como apontamos em nossas hipóteses, o aumento das pesquisas a partir dos programas de graduação e pós-graduação em dança, afirmando a sua importância para a pesquisa e impulsão da mesma. Poucas bibliografias que possuem seu título História da Dança foram encontradas. Há variedades de publicações de materiais em dança, porém não há muita circulação devido a fatores pontuais, como a falta da procura por esses materiais, a falta de catalogação, as políticas para uso em determinados estabelecimentos e a falta de armazenamento. Quando nos debruçamos sobre as companhias de dança e sobre artistas pioneiros da dança, percebemos que havia pouco material historiográfico acerca das formas de trabalho, dos caminhos criativos e das metodologias. Percebemos que a história dos processos artísticos não era tão visibilizada. Desta forma, um questionamento nos tomou. As fontes historiográficas também não podem estar atreladas à questão da criação? Será que os registros, diários cênicos e demais materiais não podem ser fontes de pesquisas históricas para a criação em dança? A memória das companhias de dança profissionais do Rio de Janeiro, dos pioneiros e suas trajetórias, em alguma instância ajudam a captar a relação entre dança e sociedade e podem levar a um direcionamento à resposta sobre o porquê o campo da dança cênica ainda tem muitas dificuldades em seu processo de legitimação.
Entender a criação e o registro destas como fontes historiográficas e de memória nos ajudam a fortalecer discursos e descortinar tensões, pois assim como afirma Inês Bogeia no livro Primeira Estação, Ensaios sobre a São Paulo Companhia de Dança, a memória da arte também é fundamental para se pensar o presente, revendo por dentro as suas próprias questões. Artistas são sujeitos da história e criam memórias. É preciso registrá-las, guardá-las, visibilizar as criações, processos criativos, criar nossos próprios acervos e buscar torná-los visíveis. À guisa da conclusão, compreende-se que registrar os processos criativos é de suma importância quando fala-se sobre criar uma memória da dança cênica. Muito além de debruçar um discurso em termos de campo da história e historiografia, sem ignorar sua extrema importância, precisa-se falar sobre o corpo, a principal fonte de estudo e criação do campo. Preservar através da memória o que é produzido pelo corpo pode ser um meio de afirmar a dança como um objeto de estudo e pesquisa no meio acadêmico e social. Obter essas informações a partir da revisitação dessas obras é um trabalho árduo que precisará de tempo e dedicação dos profissionais da área. Porém, para que o trabalho ganhe um engajamento, é necessário identificar a importância do mesmo, não só para o desenvolvimento da dança dentro do campo profissional, mas na contribuição sobre o pensamento de que o mapeamento desses materiais se torna uma das pistas para a melhor visibilidade da mesma, dentro da economia cultural da cidade. Sendo assim, a ação de arquivar esses materiais a partir do mapeamento pode tornar-se parte do cenário da dança no estado do Rio de Janeiro e de sua memória cultural. Enquanto docente numa instituição federal, universitária, eu tento pensar esses estudos, ou eu tento dar acesso a esses estudos para criar algumas sementes que depois no futuro elas vão desabrochar. Então é claro que é no nosso trato cotidiano. Nas disciplinas que eu ministro, que tem relação com história, é tentar trazer esse olhar histórico diferenciado no sentido de não pensar uma história encerrada em si mesma, ou de não pensar uma história que seja engessada em datas, anos e fatos. Pensar criar o grupo de pesquisa, né, e fazer com que dentro desse grupo tenha um interesse individual ali por outras pesquisas, por outras problemáticas ligadas à história. Então, acho que isso também já é deixar um legado. Então, eu acho que é pensar que as nossas ações elas não se encerram nos nossos interesses pessoais enquanto docente. Eu acho que é bem esse lugar, da gente pensar que, enquanto sujeitos históricos, as nossas histórias também estão sendo desenvolvidas e estão sendo transpassadas pelos corpos e pelas histórias de outras pessoas. Pensando que todos nós somos seres históricos e somos seres de memória, o tempo todo a gente produz história, a gente produz memória, memórias que são individuais, memórias que são coletivas, eu acho que uma primeira preocupação que a gente pode ter é o registro. O registro é uma forma de historicizar, o registro é uma forma de criar memórias. E hoje em dia no telefone a gente acaba fazendo isso naturalmente com os adventos da tecnologia. No telefone você tem uma câmera, no telefone você tem uma filmadora, então isso é um ponto que a tecnologia vem nos ajudando. Se a gente parte também de um pressuposto de que a dança é muito fragilizada enquanto campo profissional, porque há muito desconhecimento sobre elas, talvez a gente pensar em se reconhecer a nossa história e fazer com que outras pessoas também possam nos conhecer e reconhecer as nossas histórias a partir das nossas ações práticas e históricas. Quando eu escolhi seguir a dança como profissão, eu acreditava que a minha escolha ela fosse uma escolha só por gosto, por querer seguir a dança como uma carreira. Mas quando eu entrei na universidade, principalmente quando eu entrei no projeto, eu comecei a entender que a minha escolha não era só uma escolha por gosto, era uma escolha política. A partir desse momento, eu comecei a entender que eu ia precisar me reafirmar como profissional todos os dias. Eu escolhi fazer um curso de arte numa universidade pública, num país onde o artista muitas vezes nem é visto como um profissional. Quando o projeto começou a me mostrar a importância do que era a história, do que era a memória, eu comecei a entender que a dança tinha muito para contribuir dentro das escolas e na sociedade. Quando a gente pensa em dança, a gente pensa em movimento, a gente pensa em coreografias, a gente pensa em espetáculo, mas a gente esquece que por trás disso existe uma realidade política, uma realidade social,
a realidade de cada pessoa que faz parte daquela coreografia. Então, a dança, ela não é só o movimento pelo movimento. A dança é história, a dança é memória. A dança, ela carrega por trás dela a imagem de uma sociedade, a imagem de um país, a imagem de uma realidade social que a gente vive naquele momento. A gente não pode esquecer que a dança é cultura. E cultura faz parte do que é o nosso país. Então, a gente precisa compreender a dança como um objeto de estudo, como um objeto científico, que pode trazer para a nossa sociedade diversas contribuições no meio acadêmico, no meio cultural, no meio histórico, no meio político. Acho que a importância do projeto de história para mim, ele vem quando me dá acesso a conhecer as produções em dança, a conhecer a nossa história, né? Porque eu entendo que a dança, ela começou muito antes e a partir daí a gente foi evoluindo, a gente foi desenvolvendo e a gente chegou nesse lugar. E o quanto é importante a gente relembrar isso para a gente continuar se reafirmando como campo, como uma área que produz conhecimento. Acho que também tem uma relação muito afetuosa, né, da gente com os nossos antepassados, aquelas pessoas que começaram, plantaram uma sementinha e talvez elas não tivessem ideia do quanto elas estavam fazendo. E quando a gente se coloca nesse lugar de pesquisar, de entender e, de certa forma, dar visibilidade para isso, porque é o que a gente está fazendo, quando a gente coloca isso na escrita, quando a gente coloca isso no papel, a gente dá um outro lugar também para a história, né? Para um campo, para uma área. Então, a gente se reafirma e levanta uma bandeira, que eu acho que é muito importante. A gente está precisando dizer quem somos e deixar registros. A gente encontrou os processos criativos, né? A forma como isso está colocado para a gente em relação a estar escrito, a estar documentado, colocado no livro. Eu acho que isso é importante. Não só, acho que a gente passar o nosso conhecimento um para o outro, as nossas vivências, as nossas experiências, mas também colocar isso na escrita. Sair só desse campo de assistir o que alguém está fazendo e guardar, não que isso também não seja uma memória, não que isso também não seja história, mas documentar isso, registrar de uma maneira teórica, passar em forma de afeto mesmo, de carinho, o que a gente fez, o que a gente está construindo e reafirmar para as pessoas que estão vindo depois o quanto isso é importante. O projeto de história, ele tem uma grande importância na minha vida, porque ele me abriu um olhar para um lugar histórico, um lugar crítico e político que eu não tinha antes, porque eu vim de um lugar onde era o balé clássico, é um lugar muito, como eu posso dizer, quadrado, no sentido de que tem as suas formas de se fazer e de se pensar. E aí, quando eu chego aqui numa universidade e eu tenho a oportunidade de estudar história, e a história da dança, e a história da dança no Brasil, isso me abre um olhar para um outro fazer, para uma outra prática. E aí, é a partir daí que eu vejo também a importância de estudar história para a minha prática em dança. Porque hoje eu não consigo mais simplesmente copiar e fazer o que me pedem, assim, eu já parto de um princípio que aquilo tem um porquê, aquilo tem um propósito, aquilo tem um ponto de partida e tem um motivo para se chegar em algum lugar. Porque o estudo, né, esse tempo de projeto, ele tem me feito perceber que nada é por acaso e nada acontece de uma hora para outra. Tudo tem uma linha histórica e tudo acontece por algum motivo. E nós somos frutos daquilo que a gente, da sociedade que a gente está, do meio que a gente vive, da história que a gente está, da nossa história de vida e da história dos outros que perpassam pela nossa. Então é importante esse estudo para a prática em dança porque ele faz abrir um outro olhar de corpo, de sensibilidade. Para mim, 2 pontos. Primeiro, foi um dos únicos projetos que eu fiz parte, né, na graduação. E também serviu de suporte para eu fazer algumas escolhas futuras na minha pesquisa atual também, que fala sobre memória. Por diversos motivos, tanto pela experiência de trabalhar com a questão de resgatar essas obras, livros, produções de dança no Rio de Janeiro,
tanto quanto como documentar essas obras, organizar e trabalhar nesse processo de mapeamento desse material. E sempre foi interessante para mim pensar nessa relação da história, memória e da dança, pensando a dança como um campo interdisciplinar que consegue conversar com diversas áreas do pensamento. E aí, como o projeto falava de memória, história e essa relação com a dança, foi um dos pontos que me fez ter o interesse de ingressar com as meninas nessa pesquisa. Pensar a importância da memória na história para a dança é um pouco disso também, né? São campos que se complementam, apesar de memória e história serem campos do pensamento diferentes, eles se complementam a todo momento. A história como essa questão da oficialidade, né? De trazer os documentos, trazer essas comprovações dos fatos que já se passaram, e a memória como algo vivo e totalmente ligado ao movimento. A junção desses dois campos de pensamento com a dança se torna primordial no pensamento da dança contemporânea e das produções em dança em geral. E pensar nessa história e memória que já vem sendo produzida por diversos profissionais e diversas pessoas que já vêm pensando na dança, trazer essa história para o meu corpo é sempre muito atual. E a todo momento eu busco acessar essas coisas que já foram produzidas da dança, né? Toda essa memória e história da dança para o meu corpo e para a minha dança de forma única. A dança cênica, ou seja, o conjunto de profissionais envolvidos na criação de espetáculos vinculados por companhias ou grupos, nosso foco de estudo como forma de arte corporal, vem passando por um processo de legitimação profissional, assim como diferentes áreas do conhecimento já passaram, buscando ações para se fortalecer. Entender os principais problemas do campo da dança através das memórias dos artistas, pesquisadores, professores é extremamente importante, visto que o reconhecimento da dança como arte profissional ainda é restrito no Brasil, e se dá especialmente nos grandes centros urbanos, onde há mais equipamentos culturais que verbas direcionadas para garantir a circulação de espetáculos e obras, por exemplo. Contudo, os investimentos recebidos através de políticas públicas são insuficientes, o que gera, mesmo nos centros urbanos, desconhecimento e falta de acesso a determinadas manifestações culturais e artísticas. Podemos observar que encontramos estudos que se aprofundam na linguagem da dança em temáticas relacionadas à criação, estética, corpo. Contudo, a parte histórica e as memórias vêm ganhando espaço muito recentemente. Falamos de 1 ou 2 décadas. Há poucas coleções e biografias, por exemplo, que também poderiam ajudar a contar a trajetória da dança. A carência na circulação de fontes se configura como uma das maiores vulnerabilidades do campo. Este quadro gera um profundo desconhecimento sobre as características da dança no Brasil, sobre sua história e, principalmente, deixa a área carente de recursos e de material para futuras pesquisas, com escassas memórias registradas de uma forma possível de ser acessada. Está claro que a trajetória da dança cênica profissional no país é bastante recente e vem passando por processos de legitimação profissional, fato que contribui certamente para a dificuldade de fontes e acervos. A partir do momento em que são feitos esforços para divulgar e ampliar o espaço da dança na sociedade, há uma possibilidade real de reconhecimento do campo. A própria relação entre a dança e a pesquisa acadêmica é recente no Brasil e vem sendo pesquisada e pensada teórica e praticamente por uma pequena parcela de atores sociais representada pelos frequentadores do campo, notadamente por profissionais, professores, curadores e intérpretes. Além de oferecer respostas, o estudo das memórias pode ajudar a construí-las, solidificá-las e preservá-las. Se há uma dificuldade de conhecer, observar e problematizar os caminhos das companhias e personagens importantes da dança a partir de fontes escritas ou de imagens, é possível ter acesso às trajetórias desse campo a partir de fontes orais. Os registros de atores que frequentaram e ainda frequentam o campo são fontes de extrema relevância para estudos que busquem problematizar as trajetórias da dança no Brasil. A intenção dessa pesquisa foi refletir sobre a dança como campo legítimo e possível de ser pesquisado a partir de prerrogativas da história e memória.
O campo da dança cênica tem uma história bastante rica, muitas tensões estabelecidas e conflitos de ordem diferenciados em fundo dos diversos processos históricos sofridos. A dança acompanha mudanças sociais, as mudanças de paradigmas e desta maneira vai ampliando o seu fazer. A cada mudança é necessário que seja repensada, já que, como diz Denise Cerqueira, dançar significa tornar o corpo um instrumento de demonstração de ideias e conceitos através de um determinado código. As falas de diversos atores sociais revelaram como o campo da dança ainda carece de estrutura para se tonificar cada vez mais e conquistar espaços simbólicos, sociais e físicos. Já foram dados importantes passos, os primeiros de uma longa jornada. Contudo, embora haja uma série de tensões e fragilidades, podemos afirmar que o campo da dança cênica é profissional, embora falte a ele divulgação, democratização e investimento. É bastante marcante nesse estudo o empenho de profissionais e a paixão pela dança, fatores que certamente fizeram com que o campo se dilatasse e brechas fossem abertas a partir de empenho de artistas, professores e curadores. Este documentário é o resultado de pesquisas e reflexões criadas no interior do projeto de pesquisa História da Dança Cênica no Brasil, um olhar acerca sobre a historiografia. Não pretendemos aqui dar respostas herméticas ou criar fórmulas para pensamentos sobre história, memória e dança. Pretendemos dar visibilidade aos questionamentos e ampliar discussões. Entendemos que a existência de projetos extracurriculares na universidade está diretamente relacionada à formação profissional dos discentes, que as experiências vividas nos projetos geram pontes entre conhecimento acadêmico e a sociedade. Nesse sentido, este documentário é uma soma de experiências que podem e devem se retroalimentar.